Glória a Deus. Boa noite, igreja linda. Paz sejam com todos, amém? Queridos, para mim é uma alegria muito grande. Na verdade, é uma honra. Quando recebemos o convite do pastor, é um misto de sensações. E uma das sensações é de honra mesmo. De alegria, de poder fazer parte desse corpo. Obrigada, pastor Gilson, pela confiança. Obrigada por esse mês todo, o Senhor ter confiado a nós, mulheres de Deus, amém? Esse altar. E é gratidão no coração. Eu louvo a Deus por 4 anos estar aqui nessa igreja. 4 anos de acolhida, 4 anos de cuidado, 4 anos de muito amor por esse povo. Eu agradeço a cada um de vocês que nos acolheram aqui, de braços abertos, todos. Hoje, exatamente hoje, faz 4 anos, numa noite muito fria, 3 graus, pastor, 3 graus, num dos dias mais tristes da minha vida, estava o pastor Gilson lá, a noite toda. Não foram 2 horas, não foram 3 horas, não foi 40 minutos, foi a noite toda, ali, chorando com a gente, nos sustentando em oração. E pode passar, pastor Gilson, 20, 30, 40 anos, eu sempre vou ser grata à sua vida pelo aquele dia. Talvez o senhor nem lembre mais, mas exatamente fazem 4 anos hoje que estávamos celebrando, né, ali a morte da nossa mãe, e hoje nós estamos aqui para a honra e glória do nosso Pai, celebrando a vida, celebrando 17 anos dessa casa, 17 anos desse povo abençoado, amém? Eu gostaria antes de começar aqui no nosso versículo, eu precisava de um copo de água, e eu queria que a pessoa mais próxima do bebedouro servisse o copo e entregasse para a última pessoa do banco, e eu quero que esse copo venha passando de mão em mão até chegar aqui. Mas tem que ser bem rapidinho, copo bem cheio. Bota 2 copos se for possível. 2 copos com água. Irmão Gilberto que pegou lá, quem que pegou? Pode, vai passando, vai passando. Vem até a metade da igreja, daí passa por aqui. E eu quero que a última pessoa me entregue o copo de água. Tem que ser bem rapidinho, né? Porque nós não temos muito tempo. Vai passando de mão em mão. Não. É lá, ó. Isso, vai passando. Pode ir passando. Do jeito que vocês entenderam. Tem que ser rápido, gente. Isso, olha que coisa linda, gente. É profético isso, tá? Faz parte da palavra, tá? O nome disso aí é um corpo em movimento. É um corpo, são membros de um corpo que sabe exatamente o que tem que fazer. Isso aí, bem rapidinho, vai passando de mão em mão. Olha que coisa mais linda. O que entrega sabe o que está fazendo, o que recebe também sabe o que está fazendo. Vamos lá, gente, estou com sede, minha boca está seca. Não quero beber essa água aqui. Quero beber essa que está chegando. Vamos lá. Só para descontrair, gente. Quebrou o gelo. Olha que bênção. Isso aí, isso é um corpo com os membros que sabem exatamente o que fazer. Amém? Vamos lá, tá quase chegando, gente. Olha que coisa mais linda. Derramou! Derramou! Queridos, é assim mesmo. Derrama mesmo. Derrama. Vamos lá, povo. Tá chegando. Isso aí, Toninho, me dá aqui, tô com sede. Obrigada, Toninho. Deus abençoe. Glória a Deus. Obrigada, amor. Pode botar aqui. Obrigada, Jéssica Loise. Deus abençoe. Derramou, né? Quem derramou? Quem entregou? Quem recebeu? Quem recebeu?
Mas será que ela entregou direito? Ou você que não pegou direito? Não importa, queridos. O que importa é que o propósito foi cumprido. Olha aqui, ó. Pode aplaudir. É isso que importa. O que importa é o resultado. O que importa é o resultado. Não interessa quem serviu. Nem sei em quantas mãos passaram essa água. Eu só sei que a minha sede foi saciada. Amém? Estão pegando? Estão pegando já? Só para começar, né? Então, o texto da palavra que o Senhor nos deu para essa noite, ele está lá em Juízes 4 e 5. Não vamos ler para ganhar tempo. Amém? E eu quero pedir assim, em nome de Jesus, que você, que é membro desse corpo tão precioso, chegue em casa e leia. Leia o 4 e leia o 5. Leia, releia e peça para o Espírito Santo falar muito mais do que aquilo que ele vai falar no teu coração nessa noite. Amém? Nós vamos ler só o último. Só o 5:35. Pode botar lá, por gentileza? Vamos ler só o último. Eu sou daquelas, querido, que pego... Quando eu vou ler um livro, eu vou lá na última página. Não sei se tem alguém aqui que faz isso também. Eu vou lá e quero ver o final. Vai lá, Juízes 5, o 35, o último capítulo. Eu estou com uma Bíblia aqui, mas eu não vou ler, tá? A Bíblia faz parte. Eu não vou ler porque a letra é muito pequenininha. Hã? É o último. Isso, 32. Pode botar lá. Isso mesmo, queridos. E a terra teve sossego por 40 anos. Amém? Vamos fechar o olho e orar só mais um pouquinho. Espírito Santo de Deus, eis-me aqui, Pai. Usa a minha vida, usa a minha boca nessa noite, Pai. De mim mesma nada tenho, Pai, para oferecer para esse povo, mas aquilo que vem do teu trono, Pai. Eu tenho certeza que tem muito para oferecer a esse povo nessa noite, Pai. Espírito Santo, que o Senhor abra os céus nessa noite, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento do teu povo, os olhos espirituais, os ouvidos espirituais nessa noite, Pai, para que a tua palavra entre, Senhor, como revelação, em nome de Jesus, amém. Querida igreja, houve um tempo em Jerusalém que o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor. Sendo assim, o Senhor levanta um rei, o rei Jabim. Creio que muitos de vocês aqui já ouviram essa história. Ele levanta o rei Jabim. Conta a palavra de Deus lá em Juízes 4 e 5, que o rei Jabim, ele tinha um capitão, capitão Cícera. Esse capitão ele era um capitão mau. Diz a palavra de Deus que ele perseguia o povo de Israel, que ele hostilizava o povo de Deus, que ele assustava. Mas por que ele assustava? Porque se você for aprender sobre a história desse capitão, esse capitão era um capitão que ele invocava Satanás, ele invocava demônios em plena luz do dia, e com isso assustava o povo de Deus. Diz a palavra de Deus que ele tinha 900 cavalos de ferro. E ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitos recursos financeiros vindo do rei. Nesse mesmo tempo, existia Débora, né? Todo mundo conhece a Débora nesse livro. Débora, juíza, profetisa, mãe Israel. Essa também, diz a história, que Débora montava num cavalo e lutava com espada. Se você for estudar sobre Débora, você vai entender quem era essa mulher. Nesse mesmo tempo, no mesmo contexto da história, tinha Baraque. Baraque era um homem de Deus, um homem forte, guerreiro, um líder em Israel, o representante do povo de Deus em Israel.
esse capitão um dia foi chamado por Débora. Um dia Débora chama ele e diz: Baraque, Deus vai entregar Sísera em suas mãos. Daí ele responde assim: sério, Deus vai entregar Sísera em minhas mãos? Ela disse: você vai? Ele disse: eu vou só se você for. E eu acho linda essa história, gente. Eu acho linda essa história. Eu fiquei maravilhada das coisas que o Senhor me revelou dentro dessa história, que a gente já ouviu inúmeras palavras. Aqui mesmo a gente já ouviu sobre Débora. E eles vão, chega o dia da batalha, e eles vão. Diz a palavra de Deus que Sísera, ele tinha 900 cavalos de ferro, e ele tinha os seus milhares. A palavra nem diz quantos mil. Baraque tinha 10.000 homens. E Sísera tinha os seus milhares de homens para guerrear. E chegou o dia do confronto e eles foram. E ali no texto diz a palavra de Deus que o povo de Deus ganhou. Baraque venceu a guerra. Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele destruiu todos os carros de ferro, destruiu todos os seus milhares de homens. Só que um homem fugiu, o capitão Sísera. O capitão Sísera, ele fugiu a pé, ele desceu e foi parar na tenda de uma mulher. Ele foi parar na tenda de Jael. Só que o interessante dessa história, que Débora tinha falado para Baraque lá no começo. Ela disse assim: Baraque, quem vai receber a honra pela morte de Sísera vai ser uma mulher. Só que se você não lê o texto todo, você acha que quem vai receber a honra é Débora. Se você fica ali, não leu, só leu um texto, não leu o contexto, não entende da história, você pensa que é Débora que vai levar a honra. Só que não foi. E ele desce, Sísera desce até a tenda de Jael. E daí ele desce e ela vê ele e ela fala assim: entra aqui, meu senhor. Entra aqui, meu senhor. E ele entra. E quando ele entra, ele fala assim: eu preciso comer. E ela dá de comer a ele. Eu preciso de beber. E ela dá de beber. Diz o texto que ela alimenta ele e ela dá leite para ele. E ele pega num sono profundo, ele dorme. E Jael pega uma estaca da tenda e mata o inimigo. Ela crava a estaca na cabeça do inimigo até o chão. Daí Baraque chega, nosso capitão Baraque chega, e ela pega e diz assim: está aqui o homem que você procura. Entrega para ele. Queridos, 3 membros de um corpo, 3 membros de um corpo vence a batalha, porque Deus estava com eles. E daí eu me pergunto: o Senhor, o que o Senhor quer falar para a igreja nessa noite? O que o Senhor tem dentro desse texto para as nossas vidas, para essa noite? E eu vou começar lá com Jael, lá no final. E daí eu pergunto para Deus, eu falo: Pai, por que ela chama o inimigo? Por que ela chama ele para dentro da tenda dele? Eu vejo aqui uma mulher de estratégia, uma mulher que ela protege as outras mulheres. Se você estudar, Éber, marido de Jael, eles eram nômades. Eles estavam de passagem naquele lugar. Gente, e olha o que Deus faz para cumprir uma promessa. Deus começa com Débora e Baraque. E vai lá em Jael, que não tem nada a ver. Jael não era dali. Baraque não, Éber não era dali. Eles eram nômades.
Eles estavam com a tenda deles montada ali, daqui a pouco eles iam montar a tenda deles em outro lugar. Olha como Deus faz para cumprir uma promessa. Quando Deus promete algo, Ele move céus para que aquela promessa se cumpra na minha e na sua vida. E daí eu pergunto para Deus, ela chama o inimigo. Ela chama o inimigo para dentro da tenda. Éber, ele tinha um harém, ele tinha várias mulheres. E Jael, ela entra como aquela que fica entre o inimigo. Ela é levantada para proteger aquelas mulheres. Porque naquela época, se um homem era pego numa tenda de uma mulher, ela era morta. Ela não era nem julgada, ela já era morta. Cícera, ele poderia entrar na tenda de outra mulher. Olha o perigo que essa mulher ia correr. Só que Jael sabia disso. Jael conhecia a força que ela tinha. E ela convida ele. E ela protege as outras mulheres da morte. E ela sabia que ou ela matava o inimigo ou ele matava ela. Ela matava Cícera ou ela seria morta no dia seguinte. Queridos, e nessa noite o Senhor Jesus, Ele fala para mim e para você: ou nós matamos o inimigo ou ele nos mata. Não tem meio termo. Não existe meio termo. Ou nós destruímos o inimigo ou ele vai nos destruir. Daí eu olho para Débora, uma profetisa, uma mulher de Deus, que quando abre a boca, ela sabe do que ela está falando. Uma mulher totalmente usada por Deus. Ela não temeu quando Baraque disse assim: vamos junto. Ela disse: vamos, porque eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou é de Deus. O que ele profetizou, o que ela profetizou vai acontecer, porque foi o próprio Deus que falou comigo. E eles foram. Queridos, Baraque não foi na frente, Débora não foi na frente, eles foram juntos. Repita comigo: juntos. Juntos. Eles subiram juntos para guerrear. E aqui eu vejo 3 pessoas: um capitão, uma profetisa e uma mulher cheia de sabedoria de Deus. Uma mulher cheia de coragem, que não temeu o inimigo e matou o inimigo. Queridos, nessa noite que o Senhor quer de mim e de você, membros de um corpo que sabe exatamente o que fazer. Que sabe exatamente o que fazer. Imagina se Jael não soubesse o que ela tinha que fazer. Imagina. Muitas vezes o Senhor quer cumprir um propósito. Existe uma promessa. Só que existe um membro do corpo que não entende. Querido, se você faz parte desse corpo, se você é um membro desse corpo, você precisa entender o seu lugar. Eu preciso entender o meu lugar no corpo. A partir do momento que eu sou inserido num corpo, eu preciso entender o meu lugar. Porque para que uma promessa se cumpra num corpo, todos os membros precisam estar alinhados. Precisam estar alinhados, totalmente ligados, unidos. Não tem como. Não existe. Não existe a cabeça querer fazer uma coisa e as pernas quer fazer outra. Isso não existe. Membros de um corpo precisam estar alinhados. Precisam estar totalmente ligados. Para quê? Para vencer o inimigo. Só assim nós vamos conseguir vencer o inimigo. Eu olho para essas cadeiras e vejo essas cadeiras cheias. Só que nós precisamos estar totalmente ligados. Nós precisamos estar unidos. Eu vejo aqui, já é uma mulher de estratégia. Já é um alimento o inimigo. Ela dá leite para o inimigo. Ela deixa o inimigo dormir e ela mata o inimigo. Eu vejo isso aqui como estratégia do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos ser membros de um corpo que tem estratégia. Só que nós precisamos estar unidos. E quando o Senhor me dá essa palavra, o Senhor me traz algo que eu quero assim trazer como testemunho para o nosso corpo. O Toninho. Ô Toninho. Conheço o Toninho há quase 40 anos. Eu conheço o Toninho. Conheço o Toninho, estava pequenininho assim, e o Toninho foi crescendo. E o Toninho de repente deu uma sumida.
E morávamos na mesma rua. A mãe do Toninho era mãe para mim. Vocês sempre vão ouvir eu falar da mãe do Toninho. Ela era uma mãe naquela rua. E um dia, a mãe do Toninho estava tomando um café e a mãe do Toninho caiu morta. Assim. Muito rápido. E o Toninho, ela sempre se preocupava, ela dizia, o meu filho, os meus filhos, como vão ficar se um dia eu morrer? A mãe do Toninho morreu sem ficar doente. O Senhor recolheu ela assim, ó. Pam! Ela foi para a glória. E o Toninho era uma preocupação da mãe dele. E um dia, passaram alguns tempos, o Toninho cresceu. Do nada o Toninho aparece todo de preto, camiseta preta, calça preta, bota preta, um violão nas costas, cabelo desse tamanho assim, ó, comprido. E um dia nós fomos fazer um retiro, um passeio, Toninho, lembra? Mãe Catira, Morretes. E nós convidamos o Toninho para ir. O Toninho estava triste. E o Toninho, eu me lembro que o Ricardo comprou 100 pães, 5 horas da manhã, num saco. O pão murchou, todo mundo tinha que carregar o pão nas costas. E a gente olhava para o Toninho, esse menininho não vai querer carregar o saco. Daí o Ricardo já testou o coração do Toninho. Toninho, leva o saco. Toninho já pegou o saco, jogou nas costas e foi. E foi, bem longe assim, na nossa frente, a gente atrás. E eu e o Ricardo, a gente olhou para a nossa líder na época e a gente falou para ela, Helena, aquele menino precisa de Jesus. E rápido. Ela por quê? Nós contamos a história. Esse menino, ele é órfão, ele perdeu a mãe. E ele é uma presa fácil para o inimigo. Ele já era um menino que tinha talento. O Toninho sempre teve talento. E ele é uma presa fácil para o inimigo. Nós precisamos ganhar esse menino para Jesus. Toninho, nós montamos uma estratégia para ganhar você para Jesus. Toda a igreja, queridos, toda a igreja se movimentou. Todos os membros daquele corpo se movimentaram para salvar a vida do Toninho. 30 anos depois, está aqui o menino, está aqui o homem, um homem de Deus, sabe? Não é assim, pastor? O corpo todo se movimentou, o corpo todo se uniu, o corpo todo, todos os membros sabiam o que fazer para salvar a vida do Toninho. E foi a coisa mais linda do mundo. A gente fazia pipoca, a gente convidava o Toninho, todo mundo cercou o Toninho. E era assim, ó. Todos os membros cuidando do Toninho para que o inimigo não pegasse o Toninho. E o Toninho foi salvo. Por quê? Porque existiu uma estratégia, queridos. Nós, como membros de um corpo, nós precisamos ter estratégia. Para quê? Para salvar uma vida. A vida do Toninho, gente. Para salvar uma vida. Estratégia. Sabe? Quando Jael convida o inimigo e fala assim, entra, ela está salvando outras mulheres. Ela está se colocando. Ela está se colocando assim, ó, como uma coluna, como uma barreira entre aquelas outras mulheres e ela. Ela disse assim, vem que aqui tem. Sabe, queridos? Os membros de um corpo precisam ter essa visão. De eu olhar para minha irmã e eu dizer, vem que aqui tem. Está passando por problemas? Eu oro por você. Eu me coloco aqui para ajudar você em oração, para cuidar da sua tenda. Queridos, o Senhor não quer que você cuide só da tua tenda. O Senhor quer que você ajude a outra irmã a cuidar da tenda dela também. Um corpo funciona assim. Membros de um corpo funcionam assim. Não é sobre a minha tenda. É sobre a tenda da irmã Luzia, é sobre a tenda da Ângela, é sobre a tenda da Cló. Qual que é a sua necessidade, minha irmã? Estratégia. E olhe para Tímina. Estratégia, Tímina. Estratégia. Sabe? Se não cuida agora, o inimigo cuida lá fora. Sabe? O Toninho era um adolescente vulnerável que tinha acabado de perder a mãe. A família toda assim, não sabia o que fazer. A mãe do Toninho era uma coluna naquela casa. Ela não era só mãe dos filhos dela. Ela era mãe de outros filhos também. Inclusive minha foi também um tempo. Mãe do Toninho foi mãe da minha família também.
Queridos, nessa noite, o que o Senhor quer nos ensinar com Débora? Débora não foi só uma profetisa. A Débora era uma mãe também. Débora era uma mãe. E nós precisamos entender que o corpo, ele só funciona se todos os membros estiverem bem. Se os membros estiverem saudáveis. Senão o corpo não cresce. O corpo não cresce, o corpo fica atrofiado. Nós precisamos de estratégia para ganhar vidas. O Senhor Jesus, ele está voltando. E ele quer voltar e ele quer encontrar um corpo totalmente ligado, unido. Para quê? Para ganhar vidas. Queridos, uma igreja de 17 anos é uma igreja que tem que valorizar o bairro, sabia? Você sabia que uma igreja de 17 anos ela não é mais uma adolescente? Uma igreja de 17 anos ela é uma jovem senhora. É uma jovem senhora. Eu com 17 anos eu já era casadíssima e tinha uma filha para cuidar. Com 17 anos. E a CCNA ela não é uma adolescente. Nós não podemos ficar mais meio ano esperando completar 18 anos para pensar que é adulta. A CCNA é uma igreja adulta que ela sabe quem ela é. Ela sabe por que ela está aqui e ela sabe para onde ela vai. Amém? Então nós precisamos entender que uma igreja de 17 anos, ela valoriza até o imóvel, sabia? Ela valoriza os imóveis, ela precisa. Se a CCNA não estiver valorizando os imóveis aqui, tem alguma coisa errada. Tem membros do corpo que não está sabendo o que fazer. E nós precisamos entender, queridos. Eu fico maravilhada quando eu vejo só três membros de um corpo destrói os seus milhares de inimigos. E olha nós aqui. Olha quantos nós estamos aqui. Imagine esse corpo totalmente ligados, unidos, vivendo em amor e ganhando vidas para Jesus. Que lindo, né? Isso é maravilhoso. Queridos, e quando eu leio esse texto e vejo Baraque, nosso capitão Baraque, falando assim, para profetiza, eu vou só se você for. Queridos, nessa noite o Senhor quer falar comigo e com você, que um capitão, ele precisa de profetas do lado dele. Ele precisa... Uma igreja, um corpo, precisa de profetas. Onde estão os profetas aqui nessa noite? O nosso capitão, ele precisa de profetas. Ninguém vence uma guerra sozinho. Ninguém. E naquele momento que Débora falou, Baraque, você não vai levar honra por essa batalha. Baraque não quis nem saber. Eu acredito que ele pensou assim, eu não quero nem saber de honra agora não é hora de receber honra. Agora é hora de vencer o inimigo. Tem um povo há 20 anos cativos. 20 anos aquele povo estava cativo na mão do inimigo. 20 anos sendo assolado por Cícera. 20 anos sendo hostilizado o povo de Deus. 3 membros de um corpo, querido. É isso que eu fico impactada. 3 membros de um corpo. Destrói o inimigo. 40 anos de paz em Israel. 40 anos de paz em Israel. Nós precisamos entender o nosso lugar no corpo. E quando eu leio ali e pergunto para o Senhor, Pai, como foi que essa mulher matou o inimigo? Ela nem estava no contexto da história. Querido, se você lê o capítulo 4, o capítulo 5 de Juízes, você vai entender o que o Senhor faz para cumprir uma promessa. O Senhor, Ele quer cumprir promessa na minha vida, Ele quer cumprir promessa na sua vida, mas para que isso aconteça, todos os membros precisam estar totalmente ligados. Nessa noite o Senhor diz assim, você conhece a voz de Deus? Você reconhece a voz de Deus? Quando Jael falou, vem aqui, sabe como que ela disse? Entra aqui, meu Senhor. Entra, meu Senhor.
Nós precisamos reconhecer a voz do inimigo. É isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite. E como que nós vamos reconhecer a voz do inimigo? A palavra de Deus diz que o leão, o inimigo, ele está rugindo feito um leão. Mas na verdade nós devemos ouvir a voz do leão da tribo de Judá, queridos. É parecido, tá entendendo? Vocês entendem? Existem duas vozes. E nós precisamos entender, nós precisamos reconhecer a voz de Deus. E como que nós reconhecemos a voz de Deus? Lendo a palavra de Deus. Um profeta tem que ler a palavra de Deus. Ele precisa ter discernimento da palavra de Deus. Ele precisa entender a voz de Deus. Porque quando ele profetiza, ele tem que saber que está vindo do Senhor. Nós não podemos profetizar na carne, profetizar aquilo que nós achamos. Nós precisamos profetizar aquilo que vem do Senhor. E um capitão, ele precisa de um profeta na vida dele. Um profeta precisa discernir a voz de Deus. Ele precisa ler a palavra de Deus. Ele precisa discernir o texto da palavra de Deus. Ele precisa ter revelação da palavra de Deus. Um profeta precisa orar ao Senhor. Não é simplesmente achar que é. Queridos, nós somos adultos, uma igreja adulta de 17 anos, que precisa mergulhar na palavra de Deus, sabe? Quando o pastor fala aqui que nós precisamos orar, não tem como sobreviver às lutas sem orar, sem buscar o Senhor, sem buscar discernimento da palavra de Deus, sabe? Sem buscar revelação. Pai, o que o Senhor quer falar comigo nessa noite? O que o Senhor quer ensinar comigo? Quem era Baraque, Senhor? Quem era Débora? Quem era Jael? O que ela fazia? O porquê que ela fazia? Jael era uma mulher de Deus. Era uma mulher que reconhecia a voz de Deus. Era uma mulher que se colocava ali para ajudar outras mulheres, para salvar a vida de outras mulheres. Não pensou só nela. Ela não precisava chamar ele para a tenda. Ela chamou simplesmente, primeiro, para cumprir aquilo que o Senhor tinha prometido lá para Débora. E segundo, para proteger as outras mulheres ali do harém. Ela levanta como aquela mulher que protege, que ora, que intercede, que percebe que o inimigo está rondando. Queridas, nessa noite, o que o Senhor quer de mim e de você? Tenha percepção. Está percebendo que a tua irmã está ali, ó, o inimigo está rondando, sabe? Chega ali e fala: vou orar por você, eu vou interceder por você. É isso que o Senhor quer de mim e de você nessa noite, queridos. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos nos conhecer, sabe? Os homens aí, os homens de Deus, percebe que um homem está desanimado, vai ali, levanta: meu irmão, o que está acontecendo? O inimigo está rondando, vamos orar junto. Pega na mão do irmão e fala: nós temos, o inimigo está ganhando lá fora. O inimigo está ganhando lá fora e nós aqui, um cuidando do outro só. Não é só isso, tem muito mais. Eu não posso ficar só cuidando de mim, cuidando daquele que eu tenho, aquele que eu gosto, sabe? É gostoso estar com a Tímina assim o tempo todo, terminar o culto e ir lá conversar com ela, tem uma conversa agradável, é uma menina simpática, é uma menina que agrega. Mas nós precisamos ir lá, aquele que eu não conheço muito, aquele que eu não tenho muita intimidade. O que está acontecendo, minha irmã? Como que é? A Suzana aqui, ó. Suzana, como que está a tua casa, Suzana? Onde você mora, Suzana? Barreirinha, gente. Barreirinha, onde você mora, Suzana? Como que é o contexto da tua casa? Suzana, teu filho conhece Jesus? Suzana, teu filho é reconvertido? Suzana, o que você precisa na tua casa? É gostoso, mas às vezes nós precisamos conversar com a Suzana, sabe? Minha irmã Suzana, eu quero orar por você, eu quero orar pelo teu filho. Vamos fazer um cerco para ganhar o filho da Suzana. Vamos movimentar os membros de um corpo para salvar o filho da Suzana, querido. Quem aqui tem filho que não conhece o Senhor Jesus aqui dentro da igreja?
Nós precisamos entender a necessidade dos irmãos. Naquela época nós entendemos a necessidade do Toninho. A necessidade era ganhar. Porque se naquele tempo a gente não fechasse o cerco, o inimigo já tinha fechado lá fora. E nós precisamos nos levantar como membros de um corpo para ganhar vidas. É para isso que nós estamos aqui. Nós somos curados para curar. Nós somos salvos para salvar. Não tem como eu ficar cuidando. O pastor quase morre aqui na frente de tanto falar, E nós precisamos nos movimentar em favor de vidas. Jesus está voltando. Jesus vai voltar tão certo como o ar que eu respiro. Queridos, olha para a família do teu vizinho aí do lado. Estão todos aqui. Hoje eu digo para você, para a honra e glória do nosso Senhor, nossa família inteira está nos pés do Senhor Jesus. Lá em casa todos estão. E na tua casa, Ângela, todos estão. E na tua casa, Clô, todos estão. E na tua casa, irmã, todos estão. Sabe? Na tua casa, Rafinha, todos estão. Qual que é a necessidade? Qual que é a estratégia que nós estamos montando para salvar as vidas que estão indo todos os dias? Eu não vou citar números aqui, porque não é o caso. Todos os dias estão indo para o inferno. Todos os dias. E ainda tem gente que não gosta de estratégia. Me perdoe quem não gosta. Gente, eu sou apaixonada. O dia que o pastor falar, nós vamos fazer uma reunião só para montar uma estratégia para ganhar uma vida. Tem uma vida aqui que precisa ser ganha. A igreja inteira tem que vir para essa reunião para ganhar uma vida. A igreja inteira vai cuidar de uma vida. Olha que maravilha. Essa vida pode ganhar milhares de outras vidas. É sobre isso, queridos. É sobre isso aqui, ó. É cada membro saber, cada membro de um corpo saber o que fazer. Derramou uma água ali, derrama, às vezes derrama mesmo, é normal, tá? Não existe culpado. Quem pegou o copo, quem entregou o copo, não existe. Vamos só ver no final, queridos. No final, quem que levou a honra pela morte de Cícera? Uma mulher. Quem me importa foi uma mulher. Quem me importa? O que importa é que a promessa do Senhor foi cumprida na vida daquele povo. É isso que importa. O que importa é que a sede foi saciada. Se derramou, quem serviu a água não importa. Na mão de quem passou não importa. O que importa é que a sede foi saciada. E nós precisamos, querido, saciar a sede de muitas pessoas lá no mundo que está morrendo porque nós não sabemos o que fazer. Faz, mas vou levar honra ou não vou levar honra? A honra vai ser para mim ou vai ser para o irmão? A honra foi para a irmã Natalícia que entregou o copo d'água ou foi para a Tímina que pegou o copo d'água? Querido, a honra é para Deus. A honra vem de Deus. Já hoje a gente estava falando sobre honra. A honra vem de Deus. Não é sobre quem pegou, sobre quem entregou, quem fez, quem não fez. Não é sobre isso. Teve um dia que eu estava pregando aqui no altar, no Congresso das Mulheres. Trouxe a palavra, eu senti de Deus descer a orar pelas mulheres. Botei a mão na irmã, o inimigo se manifestou. Porque é para isso mesmo, tem que se manifestar. Se tem que sair. E eu de salto com o microfone, não sei porque que a gente vem guerrear de salto. Não sabia, fração de segundo, a mulher caiu, eu com o microfone, segurando a mulher. Quando eu olho para o lado, a pastora Sueli em cima da mulher. Em cima da mulher ali. Sai, em nome de Jesus. Sai. Só quem estava aqui que viu. Sai em nome de Jesus. E ela orava assim, gente. Sai quietinho, Satanás. Sai quietinho, sem fazer barulho. E eu fiquei impactada. Eu falei, Deus, é isso que eu quero.
Em fração de segundo eu pensei, meu Deus, eu estou de salto, eu estou com o microfone, o que eu vou fazer? Pensei em tirar o sapato. 1 segundo, a pastora estava expulsando o demônio. 2 segundos, estava a Tímina aqui, derramando amor sobre a vida daquela menina, daquela mulher. Estava a outra, a Jéssica Lozano, Jéssica Luiz e todas vocês orando aqui sobre a vida. É um corpo em movimento. Quem que fez? Quem pregou? Quem expulsou? Foi Deus. Foi Deus que fez, não fui eu. Não foi a pastora, é um corpo em movimento. É o corpo, sabia exatamente o que fazer. Quando eu olho para as meninas intercedendo, sabe, todo mundo sabia o que fazer e funcionou, não funcionou, Tímina? Foi a coisa mais linda no mundo. E nessa noite, queridos, é isso que o Senhor quer da minha vida, da sua vida. Entenda, porque de repente o Senhor tem uma promessa e vai chegar em você e você não sabe o que fazer. A promessa não se cumpre. Está entendendo? Quero pedir que o pastor Gil sente numa cadeira amarela aqui. Pastor Marco senta na outra cadeira amarela. Cadê a Cris? Cadê a Cris? Pastora Sueli, senta nessa cadeira branca, por gentileza. Pastor Marco na cadeira amarela. Pastor Gil na cadeira amarela. Cris na cadeira branca do lado do pastor Marco. Um corpo em movimento, queridos. 3 membros de um corpo. 3 membros de um corpo destrói os seus milhares. 3 membros de um corpo destrói os seus milhares. Nessa noite, Cris, você está representando Jael. Sabe quem que era Jael? Jael era uma mulher cheia de discernimento. Você reconhece nessa mulher? Jael, o significado de Jael: cabra dos montes, cabra das montanhas, aquela que se alimenta lá em cima, do alimento fresquinho. Lembra de alguma coisa? O cantinho da manhã, se alimenta lá do alimento fresquinho. Aquela mulher que sabe o que faz, aquela mulher que sabe o que fala, aquela mulher que se coloca. Você não vai cuidar só da sua tenda, você vai ajudar outras mulheres a cuidar da tenda delas, porque o Senhor vai te dar discernimento de olhar para tua irmã e falar assim: irmã, o inimigo ele está rondando a sua casa e eu quero me levantar como intercessora. Cris, eu sonhei com você e você chorava, só que você chorava de alegria, era muita alegria, Cris, e você dizia assim: eu não ia estar aqui. E o Senhor te enchia de alegria. E o Senhor está te fazendo essa mulher. E mais, Jael era uma mulher forte. Procura lá o significado. Uma mulher forte. Era uma mulher Deus. Cris, você é uma mulher forte em Deus. Nessa noite o Senhor está dizendo assim: Cris, você é uma mulher forte em Deus. Cris, você vai se alimentar dos pastos bem verdinho pela manhã, porque você é forte. Você é forte, fortalecido em Deus. Você vai chorar muito de alegria, de muita alegria, de tanto que o Senhor vai fazer na tua vida. Nessa noite você vai representar Jael como membro de um corpo. Pastor Marco, profeta do Senhor, Pastor Marco, aquele homem que quando abre a boca sabe o que está falando. Pastor Marco, o profeta não vai na frente, o profeta não foi atrás, ele foi junto, do lado, do ladinho. Débora tem o significado de abelha. Pastor Marco sabe disso. Abelha é aquela que pega néctar das flores, traz para a colmeia. Ela produz mel, alimento para a colmeia. Ela produz remédio também. Pastor Marco, muitas vezes o profeta vai ser hostilizado, ele não vai ser reconhecido, mas é sobre Deus, é sobre aquilo que Ele tem para a sua vida.
toma posse do seu lugar como homem de Deus. Pastor Marco, a abelha, se ela se sente ameaçada, ela pica. Só que quando ela pica, ela morre. A nossa luta, pastor, não é contra a carne nem contra sangue. A nossa luta é contra potestades. A nossa luta não é, a tua luta não é contra a carne e contra sangue. Quando se sentir hostilizado, busque a Deus. É tudo para Deus, pastor Marco. Toma o teu lugar nessa noite. Aqui, ó. Aqui é o teu lugar, pastor Marco. Pastora Sueli vai representar a mãe. Quando eu orava nas madrugadas, 2 horas, 3 horas da manhã, você me mostrava que muitas vezes você chora, né? Porque tem filhos que foram embora, mas eles nem deram tchau, né? Débora era mãe, e o Senhor Jesus, Ele te levantou como mãe neste lugar, sabe? Tem filhos que você pegou no colo e que foram e nem deram tchau. Só que tem filhos que estão crescendo, multiplicando. E o Senhor, Ele te fez mãe nesse lugar, mãe de muitos outros que virão. Débora, ela subia num cavalo e lutava com a espada. Baraque, ele precisa da Débora. Sabe por que Baraque está aqui hoje? Por causa da Débora, que está do lado dele o tempo todo. O tempo todo lutando com espada, junto com ele, enfrentando todas as batalhas, todas as limitações, todas as dificuldades do lado de Baraque. Você representa Débora, a mãe, a guerreira nessa noite. Pastor Gilson, o senhor nessa noite representa Baraque. Baraque, nosso capitão, que não foi covarde em nenhum momento. Em nenhum momento. Sabe por que o Senhor entregou Cícera na mão? Quem recebeu a honra foi Jael? Não é porque Baraque pediu para Débora ir com ele. O Senhor só estava provando o coração, gente. Não tem nada a ver com fé. Baraque teve muita fé. E o Senhor é um homem de muita fé. Muita fé. Porque está aqui até hoje. Pastor Gilson, quando eu fui conversar com o meu pastor, nós fomos conversar com o nosso pastor, e eu falei, o pastor disse assim: quantos anos tem essa igreja? Eu falei: 13 anos. Sabe o que ele disse? Vai, minha filha, vai, querida. 13 anos, 17 anos é uma igreja de respeito, de muito respeito. E o Senhor quer falar para você nessa noite: Baraque não recebeu a honra pelaquela guerra, pelaquela batalha. Só que o nome de Baraque está escrito lá, do ladinho de Sansão, do ladinho de Davi. Pela fé, Baraque venceu o inimigo. Pela fé, Baraque venceu as batalhas. E é pela fé, pastor, que o Senhor vai te sustentar, que o Senhor vai te honrar. É o Senhor que vai honrar a sua vida. É o Senhor que vai honrar a sua vida. Muitas vezes não vai receber honra aqui da terra, porque as pessoas têm dificuldade em honrar quem merece honra. A palavra de Deus diz que nós temos que honrar quem merece honra. É muito mais fácil a gente ajudar quem necessita do que honrar quem precisa. Porque se você ajuda quem precisa, aquela pessoa que foi ajudada, ela vai sair falando para todo mundo. E aquela pessoa que recebe honra, ela não sai falando para todo mundo, não é? Por isso a dificuldade, pastor. Por isso a dificuldade de receber honra. Mas nessa noite o Senhor quer honrar vocês. O Senhor quer honrar vocês. Três membros de um corpo, totalmente ligados. Ninguém indo na frente, do lado. Baraque precisa do profeta, pastor Marco. Baraque venceu a batalha porque tinha um profeta do lado dele. Olha a necessidade. Totalmente ligados, unidos, vivendo em amor. Para quê? Para salvar. Existe uma nação contando com você, comigo, com você. Pastor Gilson, e
E no final existe o cântico, né, de Débora, que ela diz assim: bendita seja Jael entre as mulheres, bendita seja Jael. E no final quando chegar o grande dia, Cris, o Senhor vai dizer: bendita seja Cris entre as mulheres, que se levantou como mulher forte, mulher de Deus, mulher intercessora, mulher que orava, mulher que não fugia da guerra. Bendita seja a minha filha entre as mulheres. Vai chegar um dia, pastor Marcos, que o Senhor vai dizer assim: bendito seja o meu filho, pastor Marcos, que não fugiu, que foi usado pelo Senhor, que quando abriu a boca, sabia que era Deus falando através da boca dele, que não lutou contra a carne e contra a sangue, e venceu. Bendito seja você entre os homens. Bendito seja o meu filho Baraque, que não recebeu honra aqui na terra, que muitas vezes foi desonrado, muitas e muitas vezes, mas seu nome está escrito lá. A honra vem do Senhor sobre sua vida, e vem muito mais. É só o começo. Vem muito mais a honra sobre sua vida. Bendito seja meu filho, que foi hostilizado muitas vezes, foi desacreditado muitas vezes. Sabe o significado de Baraque? Relâmpago. Queridos, relâmpago, ele vem como um sinal. Ele parte o céu como um sinal que algo vai acontecer. Nós precisamos dar ouvido, abrir os olhos quando o relâmpago se movimenta. O relâmpago se movimenta, nós precisamos estar assim. Algo vai acontecer. Será que vem tempestade? Normalmente o relâmpago ele antecede uma tempestade. Igreja do Senhor, nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais quando o relâmpago falar alguma coisa, quando ele se movimentar. O relâmpago vem para anteceder, pastor, para anteceder acontecimentos. Pode anteceder uma tempestade. E se eu e você não der ouvidos, não abrir os nossos olhos, nós podemos ser pegos de surpresa, povo de Deus. Ai, o relâmpago, ai, não quero nem saber. Eu não estou nem aí para o relâmpago. Não sei nem se vai chover. Só que pode chover, queridos. Pode vir tempestades. E nós precisamos estar atentos quando o relâmpago se manifestar. Estão entendendo, queridos? E a honra vem do Senhor. Não foi covardia dele. Se um dia o Senhor ouviu que Baraque não levou a honra por covardia, não, queridos, não. Eu vejo aqui uma parceria. Não é covardia, é parceria. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Eu preciso de você. É assim que funciona. Um corpo em movimento funciona assim. E nessa noite, queridos, nós precisamos aprender. Nós, como membros de corpo, nós precisamos honrar aquele que merece honra. Honrar aquele que está há 17 anos comandando uma igreja, liderando um povo. Nós precisamos honrar. A palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. Precisamos ajudar o necessitado, sim. Mas nós precisamos honrar quem merece honra. E nessa noite nós queremos honrar vocês como liderança, como homens e mulheres de Deus, como homens e mulheres que têm trazido alimento para as nossas vidas. Quantas palavras de cura, quantas palavras de restauração, quantas palavras de incentivo, quantas palavras de cura, quantas coisas eu recebi nesse tempo que eu estou aqui, gente. Quantas coisas eu recebi. Muitas coisas. E nós queremos honrar vocês nessa noite. Nós queremos honrar vocês nessa noite como líderes abençoados do Senhor. Aquele que um precisa do outro. E daí no final ainda tem o cântico assim: e bendito seja os homens voluntários que ouviram a voz de Deus e diz: eis-me aqui, Senhor. Bendito seja vocês, povo de Deus. Recebam em nome de Jesus. Bendito seja você. Bendito seja você.
cântico existe isso. E no cântico lá no 5 de Juízes, ela conta tudo como aconteceu. Tem que ler. Ela conta tudo como aconteceu. Eu louvo a Deus, pastor. Muito obrigada. Muito obrigada, pastor Marco. Quando nós chegamos aqui, nós recebemos muito carinho, muito abraço, muito cuidado de vocês, muito respeito. Pastor Gilson, nosso pai, nosso amigo, nosso irmão da vida inteira. Nós queremos honrar vocês essa noite e orar por vocês. Quero pedir para a Tímina e o Ricardo, cadê vocês dois? Solta uma musiquinha bem. Solta aí, DJ. Homens abençoados. A palavra de Deus diz que nós devemos dar honra a quem merece honra. E nessa noite, entrega o pastor Marcos, entrega o pastor Jesus. Nós queremos dar uma pequena honra para vocês. É só um pouquinho daquilo que o Senhor tem para a vida de vocês. Nós, como membros de um corpo, nós queremos assim abençoar vocês. É bem pouquinho, é bem significativo, é só simbólico. É o início, queridos. Nós vamos aprender, porque nós estamos aprendendo, nós estamos caminhando. Honrar quem merece honra. Queridos, honra muitas vezes não é só palavras. Honra tem que vir seguido de um peso. Entendeu? Quando uma pessoa corre, ela ganha uma medalha, ela ganha um peso aqui, entendeu? Tem que ter peso. Nós precisamos aprender isso. Honrar os nossos pastores. Isso é bíblico, queridos. Isso é bíblico, pastor. Aprenda a receber honra, pastor. Porque a honra é para quem merece. Aprenda. Aprenda a receber honra, pastor Marco. Porque a honra é para quem merece, não é para quem precisa. Quem precisa a gente ajuda. Quem merece a gente honra. E nessa noite nós queremos honrar você por tudo aquilo que você tem sido. Por tudo aquilo que você tem sido, muitas vezes hostilizada. Mas é o Senhor, é para o Senhor, Cris. Vem do Senhor sobre a vida de vocês. Vem do Senhor. Existe uma promessa, Cris, para ser CNA. Você faz parte dessa promessa. Pastor Marco, para que se cumpra as promessas do Senhor, você precisa entender o seu lugar no corpo, pastor. É aqui na frente, é aqui. Existe uma promessa, capitão, para a sua vida, para essa igreja. E o Senhor precisa estar ali no momento certo. E muitas vezes não vai receber honra, não. Não é? Já tem sido. Existe uma promessa, pastora Sueli, para a igreja. E você tem que saber o seu lugar no corpo. E entender que a honra é para quem merece honra. E aprender a receber honra também. Amém? Quero pedir para o Carlos vir aqui na frente. Aqui o irmão Deivinho. Cadê os homens? Cadê os homens de Deus? Fica de pé, os homens, só os homens. Quero ver. Irmão, vem aqui. Vem aqui. Cadê os homens? Aqui, ó. Do lado do capitão, do profeta. Vai lá, bota a mão. Vem aqui, irmão, bota a mão. Vai botando a mão, todo mundo. Você também. Você também. Pode ficar de pé, pode ficar de pé. Fica de pé, pastor, fica de pé. Fica de pé, pastora, fica de pé. Isso mesmo. Vamos orar. Em nome de Jesus. Cadê? Todos estão aqui? Tem homens aí? Cadê os homens? Cadê os homens? Cadê aqueles que o pastor chama? O pastor chama e diz assim: tô aqui, eu quero. Cadê? Celso, fica de pé, meu irmão. Fica de pé. Vem aqui. Entenda o seu lugar no corpo. Entenda. Jael nem fazia parte de Israel, só que ela cumpriu a promessa do Senhor. Nome de Jesus. Nome de Jesus. Cadê as mulheres? Ficam de pé as mulheres. Vai lá, amor. Pode orar. Nome de Jesus.
Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, Pai, por esse tempo precioso, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, se cumpra, ó Deus, no meio dessa igreja aqui, ó Deus. Pai, queremos honrar, ó Deus, os nossos pastores, ó Deus, com a nossa oração agora, ó Deus. Pai, que o Senhor possa cobrir eles, ó Deus, com o teu poder. Derrama desse poder, o poder do teu Espírito sobre a vida deles. Esses homens estão, ó Deus, colocando as mãos sobre eles, Pai, como atitude, ó Deus, de pessoas que estão ao lado, estão juntos para, ó Deus, para essa guerra. Pai, a guerra existe, mas o Senhor é maior do que tudo, e nós sabemos que somos mais que vencedores, Pai. Eu te louvo, ó Deus, pela vida do pastor Gilson, eu te louvo pela vida do pastor Marco, ó Deus. Pai, queremos estar, ó Deus, juntos, ó Deus, nessa batalha, Senhor. Pai, esteja abençoando cada líder de departamento, Senhor, que está, ó Deus, aqui, ó Deus, que possa cada vez mais se entregar, ó Deus, como um guerreiro, como um soldado guerreiro, ó Deus, nessa luta. Pai, eu te louvo, Senhor. Pai, e os outros homens, ó Deus, aqui nesse exército, ó Deus, que ainda não tem visto, ó Deus, o seu lugar nesse exército, possa ver hoje, ó Deus, o seu lugar como guerreiro, como aquele que vai vencer a luta junto com o seu comandante, Senhor. Pai, em nome de Jesus, louvamos a Ti, ó Deus, por esse tempo. Pai, que nós possamos a cada dia crer no Senhor, ó Deus. O Senhor é aquele que vence, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, aplauda o Senhor com muita alegria. É festa nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Pastor. Queridos, nessa noite, quero só fazer mais uma perguntinha. Existe alguém aqui no nosso meio que não conhece Jesus, que não fez uma oração entregando a sua vida para o Senhor Jesus? Existe alguém? Tem alguém aqui nessa noite? Tem alguém? Tem alguém que, um membro do corpo que está um pouquinho afastado, que quer se reconciliar com o Pai nessa noite? Que quer fazer parte desse corpo? Um corpo ligado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor? Tem alguém nessa noite? Não? Todo mundo de casa? Glória a Deus. Aplauda o Senhor.